Olá, irmãos e irmãs, bom dia. Quero saudá-los em nome daquele que era e que é e que há de vir. Trago para vocês um abraço lá de Brasília, lá da capital de todos nós. Um abraço brasiliense caloroso para vocês. Estando em Brasília num domingo desses, por favor, visite-nos, hein? Vamos adorar juntos lá na igreja presbiteriana Semear, vai ser um prazer recebê-los. É uma alegria poder servi-los durante a semana com a palavra de Deus. Como expliquei ontem à noite, acho que nem todos estavam, mas o nosso projeto nesses dias escolhi 5 cenas da vida do profeta Eliseu, no seu ministério no norte de Israel, ou no norte daquele país, chamado na época de Israel. E nós vamos aprender a partir disso sobre como Deus conduz a história. Em tempos estranhos, em tempos difíceis, em tempos de sofrimento, o poder e a palavra de Deus é o que seguem movendo o mundo. Tá bem? Esse é o nosso assunto. A primeira história que nós vamos lidar está no segundo livro dos Reis, peço que você abra. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, de 1 a 7. Essa não é a primeira história sobre Eliseu. A essa altura aqui, ele já passou por um tempo de treinamento com Elias. Seguiu Elias por Israel um pouquinho. Viu Elias ser levado aos céus com carruagens de fogo. E ele mesmo já fez alguns sinais interessantes, como eu vou falar daqui a pouquinho. Mas esse aqui é o primeiro que eu escolhi para ser nosso objeto de consideração. Então, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versos 1 a 7. Eu vou ler da Almeida Revista e Atualizada. Se você tem outra versão, não se preocupe. Acompanhe na sua mesma e está tudo bem. Tá bom? Assim diz o Senhor. Certa mulher das mulheres dos discípulos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que ele temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhes serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, o que tens em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas. Põe a parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si, sobre seus filhos. E estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós pedimos que hoje, ao considerarmos essa história tão impressionante, o Senhor trabalhe em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Muitas vezes histórias de sofrimento alheio podem mover o nosso coração profundamente, não é verdade? Eu lembro bem, ano passado, ali na época de maio, junho, como nossos corações foram coletivamente compungidos pelas situações lá no Rio Grande do Sul, naquelas enchentes terríveis, o estado debaixo d'água. Nossos olhos ficaram molhados muitas vezes, não? Desde que as cheias começaram e aquelas inúmeras cidades do Vale do Sino e de outras regiões foram sendo devastadas, até a própria capital do estado, Porto Alegre, ficar debaixo d'água. Você ia vendo aquilo e como ficar indiferente a tudo que se passa? Mesmo que você não tenha gasto muito tempo vendo reportagens, lendo matérias ou relatos nas redes sociais, algo chegou até você. E como foi dolorido pessoas desaparecidas, placas, notícias, alguém sabe do fulano, meu filho sumiu, e uma descrição, alguma coisa assim. Pessoas ilhadas, pessoas presas, pessoas separadas. Me dava um aperto no coração toda vez que via uma imagem de crianças que não sabiam onde estavam seus pais. Familiares que indo atrás de qualquer rumor, pegando barco, atravessando cidade com lama até a cintura, tentando achar a vovó. Amigos meus falavam: eu estou sem notícia de meu pai há 3 semanas, eu não tenho a menor ideia se está vivo ou se não está. E a tristeza de ver a saúde debilitada, a morte, o sofrimento, as perdas materiais, ver pessoas que passaram a vida toda construindo algo, uma casinha, um negócio, e aquilo se foi por água acima. Os abrigos cheios, coisas horríveis acontecendo nos abrigos, a coisa ia ficando pior, né? Os animais, a criação gemendo, como Paulo fala em Romanos 8. O uso político da tragédia, as mentiras, as fake news, os rumores,
os golpes que surgiram, golpes, as conclusões teológicas sofríveis e ímpias que alguns trouxeram. Era difícil sorrir naquela época. Mas mesmo assim, sorrisos eram arrancados de vez em quando, não? No resgate do cavalo caramelo, no reencontro de pessoas com seus amados, no reencontro de pessoas com seus doguinhos, no partilhar de pão, nas inúmeras manifestações de amor, apoio e cuidado do coração, envio de dinheiro, de comida, de água, de suprimentos. Amigos do Pará igrejas mandando caminhões de suprimento lá para o Rio Grande do Sul. Igrejas locais se desdobrando para cuidar da alma e do corpo das pessoas, recebendo doações, organizando aquilo tudo. Chegaram tantas histórias lindas, outras a gente vai saber ao longo dos anos, outras talvez a gente nunca nem saiba do que Deus fez nesse tempo. Eu lembro de ver um vídeo maravilhoso de uma turma lá do Nordeste, comprando coisas para mandar e dando um jeito de comprar cuias de chimarrão, porque eles sabiam que seria importante, era maio para junho, logo o frio ia chegar e como que os gaúchos iam ficar sem as cuias do seu chimarrão. Ou seja, a vida é cheia de momentos desesperadores de lama e sujeira e maldade e coisas horríveis. Mas aqui e ali a gente vê, em meio à dor, alguns rasgos de luz, não vê? É assim na sua história também, meu caro, é assim nas nossas histórias também. Mesmo que nós não venhamos a sofrer grandes tragédias como enchentes cataclísmicas ou passemos por um terremoto, um maremoto, um tsunami, todos nós conhecemos momentos de dor e escuridão em que as águas da tristeza subiram. E você se viu assim, ó, tentando esticar o pezinho para respirar. Talvez as tuas dores não tenham aparecido nos telejornais e nas redes sociais, mas elas eram reais. E não tinha ninguém mandando suprimentos para você, né? Ninguém nem sabia. Hoje a gente vai ver uma história dessas. Uma história de uma mulher sofrida e solitária junto com sua prole, e a água está batendo no pescoço já. Sem marido, sem esperança, só esperando a tragédia se tornar plena. Será que tem algum rasgo de luz que pode vir nas trevas dessa vida? Hoje nós veremos quem sempre pode nos ajudar. Hoje o resumo do nosso sermão é que no mundo de aflições, sempre podemos recorrer ao Senhor e sua bondade infinita. Esse é o resumo, tá? Se você pegar aí, você pegou tudo. Então presta atenção no resumo. No mundo de aflições, sempre podemos recorrer ao Senhor e sua bondade infinita. Vamos ver isso em algumas partes. A primeira delas, eu quero firmar com vocês a ideia de que, quando em aperto, devemos sempre recorrer ao Senhor, e sim, ao seu povo também. Olha de novo o começo da nossa história. Certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu. E você sabe que ele amava o Senhor, que ele temia o Senhor. É chegado o credor para levar meus filhos para lhes serem escravos. Estamos aqui no segundo livro dos Reis, um dos piores períodos da história do povo do Senhor. Acho que só Juízes é pior do que essa época aqui. O livro conta a história, e aqui nós estamos focando no Reino do Norte. Talvez você se lembre, nessa época o povo de Deus foi dividido a partir de um rei chamado Jeroboão em 2 reinos. No norte, sempre pior, chamado Israel, capital em Samaria, muita coisa estranha acontecia. Reis terríveis como Acabe e sua perversa esposa Jezabel, a mestre das maldades. No Reino do Sul, às vezes a coisa estava melhor, mas nem sempre também. Desde a morte de Davi, depois com Salomão, o reino foi andando cada vez pior. Um monte de reis tolos. Nós tivemos no Reino do Norte um tempo muito interessante, em que mesmo no meio do caos de uma nação idólatra, o Senhor levantou um homem chamado Elias, que era sua boca, sua palavra, seus olhos e ouvidos. E Elias fez coisas impressionantes naquele tempo. Chegou, entretanto, o fim do ministério de Elias, como sempre chega o fim do ministério de todo homem. E Elias foi levado pelo Senhor aos céus, e Eliseu, o seu discípulo, o seu aprendiz, assumiu o manto. E se a gente achava que Elias era doidão, assim, Eliseu é selvagem, meus amigos. Aqui muita coisa já aconteceu. Aqui um dia os meninos chamaram ele de careca. Zomba do careca, vai? Ursas apareceram para despedaçar aqueles moleques. Bem feitos mesmo. Eita, pastor, calma, tem uma explicação. Não é o assunto de hoje, mas tem algo mais ali.
Outras coisas aconteceram, teve um milagre sensacional em que águas amargas se tornaram saudáveis, o que lembra muito algo que tinha acontecido lá no Êxodo, lembra? Não teve uma história dessa no Êxodo também, de águas amargas ficando boas? Interessante isso. Teve uma história muito interessante, que é o que vem logo antes da gente, que é quando um rei chamado Jorão, um rei ruim que só, estava pedindo ajuda e Eliseu deu uma dura no rei. Deu uma dura nele. Mas profetizou que uma vitória militar importante viria sobre Moabe. É interessante, são vários sinais, às vezes 2 ou 3 versículos, bem rapidinho, e já muda de assunto. Você fala assim, não, explica melhor essa história das ursas. Não, conta mais desse negócio aí. Mas não, a gente só vai andando em alta velocidade. Parece muito com o Evangelho de Marcos nesse sentido. Lembra o Evangelho de Marcos, diferente de Mateus, que tem longas genealogias e cumprimento de profecias, ou de João, que tem longas conversas, demorados discursos. Marcos não, Marcos é alta velocidade. Se o Evangelho de João é uma minissérie em 12 episódios, João é um filme de 1h30, acelerada, não temos tempo para demorar. Vamos em frente. E seja como for, essa sequência de sinais vai mostrando algo. Vai mostrando, não dá todos os detalhes que a gente queria, mas vai mostrando o poder do Senhor e da sua palavra. A sua palavra está com Eliseu. Eliseu representa a palavra de Deus. E vale notar que algumas histórias de Eliseu são espelhos para o passado e espelhos para o futuro. Como é? Espelhos para o passado. Ele faz coisas muito parecidas com o que Elias tinha feito. É como se fosse mesmo um novo Elias. Mas também são antecipações do que um profeta maior do que ele, maior do que Elias, faria um bom tempo depois. A gente volta a isso. O texto nos conta então sobre uma viúva de um dos profetas. Eliseu, assim como Elias, não era o único profeta. Tinham seus seguidores, tinham seus assessores, tinham seminaristas, por assim dizer, homens que temiam ao Senhor e que acompanhavam o profeta. Certa vez o Senhor Deus disse para Elias que ele tinha outros 7.000, lembra disso? Que não tinham dobrado seus joelhos diante de Baal. Elias não estava sozinho. E esse é um desses homens, provavelmente. Um homem que servia ao Senhor, um seguidor de Eliseu. Ou seja, alguém que fielmente serviu ao Senhor, mesmo nas perseguições de Jezabel, a mestre das maldades. Era raro ter a gente assim, mas tinha. Nós não sabemos o seu nome, não sabemos o nome dela, dos meninos, mas sabemos que tinha família que faleceu com filhos ainda crianças. Sempre duro, não é? Quando um dos pais se vai e os filhos ainda são crianças. Talvez alguns de vocês aqui conheçam esse tipo de coisa. É duro, mas acontece no mundo quebrado. Pessoas morrem de guerra, de enchente, de doença, de acidente. E o homem de Deus morreu, porque tragédias acontecem também na vida do povo do Senhor. É assim. E a família do homem de Deus ficou um tanto desamparada. Seja o que for que ele tenha deixado, a essa altura já tinha ido. E essa viúva vai a Eliseu e diz, os credores estão vindo. Eles vão levar os meninos. Peraí, como assim vão levar os meninos? Que história é essa? Que? Veja, em Israel, segundo as leis do Senhor, havia a possibilidade de você, caso endividado, servisse a quem você deve por um tempo, a fim de pagar a dívida com o trabalho. Havia essa possibilidade prevista em lei. Isso seria sempre por um tempo determinado, essa servidão ou escravidão. Nunca para sempre, tá? Haveria no tempo do jubileu a libertação de todos os escravos e assim por diante. É bem diferente do tipo de escravidão que aconteceu aqui no Brasil, nos Estados Unidos. Essa era totalmente perversa e ímpia. Essa escravidão da qual a Bíblia fala, regulamentada em Israel, era isso. Era uma servidão forçada até você pagar a dívida e depois estar liberado. Mas mesmo isso tinha regulamentações sobre a proteção a esses servos, não podiam ser alvo de violência. Se fosse um irmão israelita, tinha que ser tratado como um jornaleiro, um empregado. Pode ler Levítico 25, se você quiser ver isso depois. Agora, não tem marido, né? Para servir nessa dívida. Levar as crianças? Mesmo que fossem crianças mais velhas um pouco, já em condições de trabalhar, talvez o que a gente chama de pré-adolescentes, mesmo assim. Como que chegou nesse ponto? É estranhíssimo que isso esteja acontecendo. Não é bom e nem normal isso aqui. Mas a gente não está vivendo em tempos bons e nem normais. A gente está vivendo em tempos que nem o rei ama ao Senhor e nem o povo segue a lei. Cada um vai meio que pela sua cabeça. Parece o tempo dos juízes, de novo. Engraçado, lá em Juízes eles achavam que a coisa está mal é porque faltava rei. Mas parece que os reis mais levam para o mau caminho do que ajudam. Agora imagine o desespero dessa mãe.
Irmãs, imagina isso. A qualquer momento vai ter uma batida na porta. E seus filhos se vão para trabalhar num campo de trigo, ou em que condições vão dormir, como serão cuidados com os riscos desse mundo. Pais, e o medo, hein? De você faltar e como os seus vão ficar. Uma coisa é a gente mesmo aguentar o tranco, outra coisa são os nossos aguentarem. A qualquer momento tem batida na porta e os credores vão levar os meninos. Alguns comentaristas, como Philip Ryken, sugerem que talvez tenha algo, sim, de culpa do próprio profeta. Com cuidado isso aqui, mas vamos pensar sobre isso. Quando a tragédia chega, a gente sempre busca os culpados, né? Talvez parte da culpa possa ser do próprio homem, sim. Porque é verdade que muitos homens no ministério negligenciam o cuidado de sua família. Não pensam no futuro, não fazem provisão para caso venham faltar, e isso acontece. Falando nos termos de hoje em dia, não tem um plano, não tem um seguro, não tem uma previdência, não tem uma renda passiva, não tem nada. Sendo que Paulo insistiu com Timóteo. Não insistiu? Que se um homem não cuida bem da sua própria casa, ele não devia estar no ministério. Não devia estar no ministério. Não sabemos bem, mas vale o alerta. O homem morreu e seja como foi, o pouquinho que ficou já acabou. Pode ser que ele não tenha planejado, pode ser que o que ele planejou já se esvaiu. Sabemos também, é verdade, que muitas pessoas que planejam e trabalham e se esforçam, ainda assim se veem em situações sem saída. Isso acontece também. A gente viu isso, por exemplo, no Rio Grande do Sul. Quanta gente tinha provisões e planejamento, mas tudo se foi. Em algumas situações catastróficas e devastadoras, é assim que vai. Muitas coisas vêm e superam todo e qualquer preparo. Em particular, isso acontece em tempos de dura perseguição contra os fiéis do Senhor, que era o caso aqui. Tá, mas e como que essa mulher vai sair dessa? De novo, não havia nesse tempo um sistema de previdência, digamos assim. Havia, sim, diversas leis dadas por Deus para assegurar o cuidado dos mais vulneráveis. Quem são esses mesmo? Viúvas, órfãos, os pobres, os estrangeiros. Havia algumas leis, como a lei do jubileu, a lei do sábado, leis sobre a colheita, a lei do levirato. Pense, por exemplo, na lei que dizia que parte de amar o próximo como a si mesmo era você não colher todas as uvas da sua vinha. Ah, mas são minhas, eu vou colher todas. Não, não colha todas. Deixa um pouco. Mas deixa um pouco para quem? Para os órfãos, para as viúvas, para os estrangeiros, para quem não tem vinha. Deixa para eles. Ah, estou colhendo minhas maçãs aqui, colhendo meus tomates, os meus pêssegos, o que for. Ah, caiu uns aqui, deixa. Tem gente que não tem árvore nenhuma de manga. Ele quer uma manguinha também. Havia formas de Deus cuidar dos grupos mais frágeis, assim, por meio dessas coisas. Se você se lembra do livro de Ruth, algo assim está acontecendo, não está? E Boaz até manda, deixa cair um pouquinho de propósito. Deixa cair um pouquinho para ela. Vai lá, derruba assim, sem ninguém notar. Ou seja, havia uma rede de proteção. Mas ela dependia do quê? Das pessoas levarem a sério a palavra de Deus. Dependia da piedade do povo de Deus. Se o povo de Deus levasse a sério a lei de Deus, todo mundo estaria cuidado em Israel. Temos um problema então, não temos? Porque a gente está numa das piores fases do povo de Deus. E você acha que se esse povo não está abertamente adorando a Baal, você acha que esse povo está preocupado em seguir as leis de cuidado das viúvas e dos órfãos? No norte aqui ainda é pior do que era no sul. Talvez muito do que se esperasse estar acontecendo por parte de familiares, por parte de vizinhos, não estivesse acontecendo, e por isso chegou a esse ponto. Entenda, irmão, que a impiedade do povo de Deus faz com que os fracos sofram mais. Quando nós, igreja, não estamos levando a sério os mandamentos do Senhor, o que Cristo espera de nós, estoura para os mais fracos. Estoura para os mais vulneráveis entre nós. Já quando o povo de Deus vive piedosamente, o que a palavra de Deus nos comanda, há muito menos possibilidade dos pequenos, dos fracos sofrerem.
E veja que nós, povo do Senhor, temos um belíssimo histórico de cuidado para com o pobre, a viúva, o órfão, o estrangeiro, não temos? Pense, por exemplo, em Atos capítulo 6, o estabelecimento do diaconato. Ele está ligado precisamente a quê? Ao cuidado das viúvas. Algo tão importante que foi criado e perpetuado um ofício eclesiástico para cuidar da obra de misericórdia. Isso está próximo ao coração do Senhor. E claro, o cuidado para com os órfãos também tem sido uma marca da história da igreja cristã, o nosso envolvimento com esse grupo. São inúmeras as instituições como orfanatos, abrigos. São inúmeras as famílias que já receberam em adoção ou ofereceram um lar temporário, um abrigo para crianças em necessidade. Exemplo de acolhimento em tempo de guerra, de calamidade. Por exemplo, estoura uma guerra no país e, de repente, os soldados morrem e você tem milhares de órfãos na cidade. O que você faz com essas crianças? E são inúmeras as famílias cristãs que disseram, traz uns 2 aqui para mim, traz. Eu vou amá-los em nome do Senhor e serão meus filhos. Isso aconteceu muitas vezes. E de onde vem isso? Isso vem do coração do Senhor. Em Deuteronômio 10, por exemplo, a palavra de Deus diz assim, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe vestes. Amai, pois, os estrangeiros, pois vocês foram estrangeiros no Egito. Ou Êxodo 22, a nenhuma viúva nem órfão afligireis, se de algum modo os afligires, e eles clamarem a mim, eu lhes ouvirei o clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada. Uau! O Senhor fala para aquele povo, vocês não mexam com viúva, vocês não baguncem com os órfãos. Quando eles clamarem a mim, eu vou vir com a espada aberta. O Senhor ama os grupos frágeis. O Senhor ama cuidar. E note que Ele gosta de cuidar por meio de nós também. O Senhor pode fazer vir sobrenaturalmente? Pode. Mas muitas vezes Ele ama cuidar por meio de nós, povo do Senhor. E a gente tem que ter isso em mente, dos dois lados. Quando você for a fonte que está passando por sofrimento, o lado que está sofrido, não somente busque ao Senhor, mas busque a ajuda do povo de Deus. Eu vejo, por exemplo, no cuidado diaconal das igrejas onde já servi, como muitas vezes as pessoas vêm pedir ajuda ou uma orientação, seja uma solução para uma confusão financeira ou para uma dívida ou um problema, sei lá o qual for, trabalhista, alguma coisa. Espera tanto tempo que a coisa já explodiu. Conversas mais cedo teriam ajudado muito mais. O povo do Senhor existe para cuidar de você também, irmão. Mas como nós somos tímidos nisso, não somos? E ao mesmo tempo, você do outro lado, não ressinta quando o povo do Senhor vier pedir ajuda a nós, igreja, nós, povo do Senhor. Às vezes a gente fala, isso foi mau planejamento, né? Você que aguente agora. Sim, foi mau planejamento, sim, foi. Mas o órfão está sem comida, e você vai ficar falando isso, ou você vai em nome do Senhor ajudar e ajudar a planejar para que não aconteça de novo. Por certo, erros aconteceram aqui. Familiares, vizinhos, gente que devia ter provido cuidado para essa viúva, não proveu. Talvez por medo de se associarem à família de um profeta fiel. Lembra disso? É um tempo de perseguição contra o povo do Senhor. Profeta fiel é espécie em risco. Uma coisa você vê ajudar o teu sobrinho, outra coisa é ajudar o filho do profeta que levantava-se contra o rei. Você vai, eu não vou mexer com isso não. Philip Ryken bem diz, o fato de que seus filhos estão para ser vendidos à escravidão expõe uma sociedade que não respeitava o ministro da palavra de Deus. Um povo que amasse a palavra de Deus cuidaria dos familiares daquele que traz a palavra de Deus. Igrejas que cuidam bem dos seus ministros da palavra são dignas de elogio. A Bíblia insiste nisso. Igrejas que não cuidam das necessidades dos que lhes servem com a palavra não andam bem. Paulo fala nos seguintes termos, é uma associação em termos de dar e receber. Paulo cuidava das igrejas, servindo-os o alimento espiritual. E tinha todo o direito de esperar que fosse cuidado com alimento material também. É uma associação de dar e receber, em que um cuida do outro de formas diversas. O ministro da palavra cuida do seu povo,
e o povo cuida do ministro. Mas, na verdade, é Deus cuidando de todos, usando uns e outros. Missionários que não são bem cuidados pelos que os enviaram. Isso é muito comum, não é? É uma falha da piedade do povo de Deus, isso. A gente não sabe os detalhes, exploramos algumas possibilidades, sabemos que essa mulher se viu sem recurso, ela perdeu um cônjuge, o que é sempre dolorido. No contexto cultural antigo, ainda mais. O que ela faz? Ela faz o correto, ela vai atrás de Eliseu, recorrendo assim ao Senhor. E fala, ele era um deles. Meu marido era um dos fiéis de Israel. Você sabe que ele amava ao Senhor. Eliseu, você sabe. Dói assim, não dói? E dói até de certa forma um pouco mais. A pessoa que serviu a Deus sempre e agora está vivendo uma situação a que ela chama de desgraça, uma ausência de graça. Dói. Dói como doeu em Jó. Dói como já deve ter doído em você em alguns dias também. E esse misto de tristeza com alguma esperança da fé a moveu. Perceba, ela não perdeu tudo. Ela ainda tem a sua fé no Senhor e na palavra do Senhor. Ela crê no poder e na palavra de Deus. Ela tem uma esperança, não tem? O Senhor que vê todas as coisas. E com você não é diferente, querido. Nós sempre podemos recorrer ao Senhor e ao povo do Senhor. Nunca estaremos sem recurso. Nunca. E essa é a primeira verdade a gente entender bem. Você nunca vai estar sem recurso. Você sempre pode se voltar ao Senhor. E até o povo dele você pode contar. Pode sim. E o que o Senhor faz? Nosso segundo ponto. O Senhor e os seus podem e devem ajudar com amor e sabedoria. Vamos reler o resto da história a partir do verso 2? Eliseu lhe perguntou, o que te hei de fazer? Dize-me, o que tem na sua casa? Ela respondeu, tua serva não tem nada em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele, vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Entra, fecha a porta e sobre ti teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe a parte que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, estes lhe chegavam as vasilhas, e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui, mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não tem mais nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive do resto, tu e teus filhos. Eliseu se pergunta o que fazer por ela. E ele faz uma pergunta interessante, que é uma pergunta que nós sempre temos de fazer quando nós vamos ajudar alguém. Qual é o exato estado das coisas? Exatamente, porque muitas vezes a pessoa que está numa situação difícil, financeira, trabalhista, familiar, ela está um pouco confusa, ela não tem uma noção completa da realidade. Um dos primeiros trabalhos da obra diaconal é justamente averiguar a situação, entender o que se passa, não por desconfiança necessariamente, embora um olho aberto seja bom, mas para saber onde começar mesmo. Trabalho de misericórdia começa por entender a real situação, o que se tem, o que se não tem. Pensa, por exemplo, mais uma vez, nos envios que fizemos para o Rio Grande do Sul. Foi coisa do Brasil todo, não foi? Agora, poderia ser que algumas coisas fossem mal usadas, como tiveram notícias de desvios de carga, de vendas, o pessoal recebia doação e vendia, essas malandragens aconteceram. Mas você tem que pensar na ordem das coisas. O que você cuida primeiro? O que tem que ser hoje? O que pode esperar um mês? Por exemplo, aquele bairro que está debaixo d'água, ele precisa de quê agora? Não adianta você mandar centenas de quilos de carne congelada para quem não tem eletricidade? Claro que não, né? O que vai acontecer? Adianta mandar 10 quilos de sabonete para cada pessoa? Não, você não precisa de 10 quilos, você precisa de umzinho. Então, para usar bem os recursos, você tem que pensar. O trabalho diaconal, o trabalho da misericórdia, passa por esse tipo de discernimento e sabedoria. Inclusive, era uma qualificação, é uma qualificação dos diáconos, que sejam homens provados, inteligentes, cheios do Espírito, piedosos, que saibam avaliar a situação. Quando pessoas vão aos diáconos, vão à igreja pedindo ajuda, precisam ter essa humildade também, de permitir um olhar, um diagnóstico, um entendimento. Porque muitas vezes a gente mesmo não entende as nossas maiores necessidades. É assim em todo tipo de ajuda, muitas vezes até mesmo num aconselhamento pastoral. Pessoas trazem problemas a nós, querem uma ajuda, e elas não estão vendo qual é o problema maior que está ali.
E às vezes tem algo muito mais sério a tratar. Deus chama diáconos assim, servos com discernimento e maturidade, para ajudarem da melhor forma. No caso dessa viúva, quando ela imaginaria que o caminho seria o pouquinho do azeite que ela ainda tinha? Ela devia olhar para aquele azeite dela e pensar, então, não tenho nada, esse azeite aí, nem salada eu tenho para pôr esse azeite? Vou fazer o quê com isso? Não tem nada a fazer. Mas a humildade e fé de clamar ao Senhor por ajuda, muitas vezes vai envolver recorrer a quem no poder de Deus foi capacitado para nos ajudar. Não, os nossos diáconos não são homens capazes de multiplicar azeite. Não que eu saiba, mas eles são gente sábia, capaz de ajudar. E esse envolvimento pessoal é importante. Quando não temos como nos envolver pessoalmente, podemos ver quem pode. E veja o coração de Eliseu. Veja o coração de Eliseu para com essa mulher. Se você pegar para ler a sessão anterior, você vai ver Eliseu dando uma dura no rei. Eliseu é selvagem. Aí você vê aquele Eliseu que solta as ursas dos meninos. Aí você vê esse Eliseu aqui conversando com essa mulher. Veja o coração dele. Com o rei de Israel, ele é duro. Com essa sofrida viúva, ele é amável e cheio de ternura. Lembra alguém? Isso te lembra alguém? Alguém que era manso e humilde com os sofridos, com quem vinha com o coração apertado, que nunca esmagou uma cana quebrada, que nunca pagou um paviozinho fumegante, mas que era duro que só com aqueles homens falsos que ele encontrava na cidade. Isso te lembra alguém? Eliseu pergunta, o que você tem? Um pouquinho de azeite. Isso era no tempo, né? Se fosse hoje em dia, seria assim, tem um sachê de maionese dos girafas lá na geladeira. E tem meio limão, mas secou já. O limão já secou. Eliseu tem uma ideia. Opa, tem azeite? Tem. Faz o seguinte, quero que você saia pela cidade. E vai nas vizinhas e pega tudo que é Tupperware emprestado. Os potinhos, tudo que você encontrar, qualquer vasilha grande, vai pegando. Pega tudo. E ela acredita na palavra do Senhor. Perceba, a ação de fé dela não é só recorrer a Deus no aperto, mas confiar na palavra do Senhor que foi dita a ela. Eliseu é o profeta de Deus. Eliseu não é só um cara dando um palpite, como às vezes a gente dá palpite. Ele é o profeta do Senhor, ele é a voz do Senhor. Tá bom. Você imagina ela batendo de porta em porta na cidade? Vizinha, tem uns Tupperware livre aí? Oh, querida, tem, mas tem um pouco de ovo de Páscoa que sobrou ainda. Então faz o seguinte, come e me dá o Tupperware. Empresta, devolvo depois, vai tranquila. Ah, então, esse pote de sorvete está com feijão dentro, mas faz para o almoço e me dá o Tupperware. Vai fazer o que com esse Tupperware todo, mulher? Deixa comigo. Ela obedece à palavra de Deus. Isso mostra que a fé dela é verdadeira. Obediência às obras de Deus em sua palavra é uma evidência de fé verdadeira. É um ato de fé, ir pegar. Por vezes o que a palavra de Deus nos manda fazer é algo simples até, que parece não resolver imediatamente. Confiar na palavra de Deus e agir, mesmo que pareça algo meio sem sentido, é algo que você é chamado a fazer também, tá? Quantas vezes é assim, por exemplo, na família? Deus fala para você na sua palavra, cuide da sua esposa desse jeito. E você fala, mas eu não estou vendo resultado, não. Ou cuida do seu marido desse jeito. Ah, é bem fácil de ver os resultados. Maridos respondem muito bem. Tudo. É assim. A risada debochada dessas mulheres está ótima. Ou então a gente olha e está cuidando dos filhos e a palavra de Deus insiste que eu devo treiná-los, que eu devo orar com eles, que eu devo ler a Bíblia com eles, mas, puxa vida, parece que não dá resultado nenhum esse negócio. Mas fé na palavra de Deus continua fazendo o que Deus fala para fazer. Mesmo que pareça um tanto contracultural, um tanto estranho ao nosso tempo. Tá bom. Peguei as vasilhas, vai pondo o azeite. E vai acontecendo um milagre. Ela enche, ela derrama no Tupperwarezinho, na vasilha, e encheu. Ainda tem na barra, ainda tem. Pega outro. E os meninos vão trazendo as vasilhas, é pote de sorvete, é vasilha grandona, é baciona, é baciazinha, é potinho, é potão, e tudo aquilo vai enchendo. A multiplicação do azeite vai derramando pote após pote, e vai assim até que ela fala assim, traz mais um, o menino fala, acabou, não tem mais pote. E aí para. Uau!
Note uma coisa que não aconteceu. O que não aconteceu aqui? Ela não fez disso um circo. Vizinhos, venham ver o milagre. Todo mundo chegando na janela, televisão, tudo, aquela confusão toda. Não. A gente não precisa... O Dale Ralph Davis, um ótimo comentarista, me lembrou muito bem disso. Nós não precisamos ficar exibindo a todas as coisas grandes que Deus está fazendo sempre. Há ocasiões, sim, em que testificamos da sua glória. Há outras em que fica conosco, e tudo bem. Inclusive, Jesus, algumas vezes, quando fez alguns milagres, ele não falou para o povo? Não precisa contar, não. Aqui entre nós. Não é que era segredo, mas também não precisava ficar divulgando. E ela avisa Eliseu do que aconteceu, e ele fala, então, pois, venda. É engraçado que talvez que ela não pensou nisso imediatamente, né? E o que eu faço com esse azeite todo agora, Eliseu? Uma salada do tamanho de um jardim? Não. Vende, mulher. Paga as dívidas. E o que sobrar, você vive disso. Ou seja, não foi pouco, não. Não só pagou as dívidas, como ainda daria uma renda para depois. Aquilo era dinheiro líquido oleoso. Ela pôde sair e vender e pagar as dívidas e viver com o restante. Imagina ela voltando com o Tupperware de Sarinha, com o Tupperware de Rutinha, de Dona Esther, da irmã Melequede, da Isabel da rua de trás, da Abigail que mora na esquina e falando, trouxe de volta seu Tupperware. Tá com azeite, tá? Aceito fix. Devolvendo as vasilhinhas, recebendo tudo e o dinheiro entrando. Gente, que sensacional isso que aconteceu. O que você tem? Deus pode usar o pouquinho que temos para fazer coisas grandes, porque é o poder dele que faz coisas gloriosas. Ele faz dessas. Ele pega um talentinho que ele pôs na sua mão e ele multiplica isso aí maravilhosamente. Perceba como Deus é capaz de operar em situações em que a gente não vê de onde pode vir. Deus pode operar em situações em que você não tem a menor ideia de onde pode vir. Quantas e quantas vezes em aconselhamento a gente ouve a mesma coisa? Pastor, eu não tenho a menor ideia de como isso pode ser resolvido. E eu, piedosamente, digo, eu também não. O ponto é esse. É o Senhor que pode fazer. A gente examina o que tem, vamos tentar com o que a gente tem e vamos ver o que Deus vai fazendo. Deus não está limitado, irmãos, ao que vemos ou conhecemos. Deus, às vezes, opera assim. Muitas vezes ele usa os recursos óbvios, mas às vezes ele usa pouco mesmo, para que fique óbvio que a glória é dele. Perceba, o texto não está ensinando que Deus vai sempre milagrosamente multiplicar. Sinais como esse foram raros. Mas Deus faz surgir lugares de lugares inesperados, às vezes de doações do povo de Deus, às vezes de outras formas de cuidado, um irmão da igreja que se dispõe. Deus muitas vezes mostra seu poder em situações em que não fica óbvio de onde viria, para que fique claro que só podia vir dele mesmo, que o que temos é dolorosamente insuficiente. Lembra que eu falei para você dos espelhos? Essa história lembra uma história que tinha acontecido não muito tempo antes com Elias. Lembra disso? Algo parecido aconteceu. Elias foi numa região pagã chamada Sarepta, pediu para uma viúva que o alimentasse, e a viúva disse o quê? Eu não tenho como, eu só tenho um pouquinho de farinha e de óleo, é o último bolinho para mim e para o meu filho, e nós vamos comer e nós vamos morrer. E o Senhor fez algo parecido, aquela comida não parava nunca. Isso mostra uma continuidade. Elias, o grande Elias, se foi, mas Eliseu segue sendo a palavra de Deus como se tinha sido Elias, porque o poder não é de Elias ou de Eliseu, o poder é do Senhor, e o Senhor segue presente. E séculos depois dessa história, nós voltamos a ver um sinal parecido, não voltamos a ver? Com alguém maior do que Elias e maior do que Eliseu. Alguém que também tinha um coração para aquelas multidões sofridas, que se compadecia das multidões. Certa vez, Jesus Cristo, vendo multidões, sem ter comida, se compadeceu. Os discípulos viram que não tinha comida suficiente. De jeito nenhum. Um moleque ali trouxe um pouco de pão e peixe, talvez a lancheira da mamãe precavida, não sabemos. O que Jesus fez? Multiplicou e alimentou milhares de pessoas. Ele foi maior do que Elias, ele foi maior que Eliseu. Eles tinham a palavra de Deus, ele era a palavra de Deus encarnada, não somente um profeta, mas o próprio Deus entre nós. E ele cuida de nós, e ele segue cuidando. Poxa, queria eu que Deus fizesse isso por mim, sabe? Poxa, podia pagar minhas dívidas, arrumasse ele mesmo uma provisão sem fim para que eu não perca o que eu tenho. Não tem como não, Senhor.
aquelas faturas do Nubank lá, aquelas muitas faturas. O crediário com as Casas Bahia, daquela máquina de lavar que já parou de funcionar. E que ainda está pagando muitas prestações. Não tem não, Senhor, como... Ah, você queria que Deus pagasse suas dívidas? Mas eu tenho boas notícias para você. Eu tenho boas notícias para você. Porque foi exatamente o que o profeta maior que Elias veio fazer. Uma dívida que você não tinha nem como começar a pagar. Nem botijazinha de azeite você tinha para contribuir. A dívida do pecado. A sua dívida com Ele mesmo. Um credor muito mais sério e severo do que qualquer credor humano. O Deus santo e justo que julga o mal com justiça. Mas Deus, em seu amor, resolveu que Ele daria um jeito de pagar a dívida com Ele mesmo. E enviou o profeta Jesus Cristo para fazer isso. A viúva estava preocupada, dos filhos dela serem tomados, pois o Filho de Deus foi tomado em nosso favor, precisamente para pagar uma dívida que nenhum de nós teria como pagar. Você queria que Deus pagasse suas dívidas? Ele já fez, seu bobo. O resto é secundário. O resto a gente vai andando, confiando nele. Quando tragédias como essa se abatem sobre famílias, sobre estados, como no Rio Grande do Sul, ano passado, a gente fica sem saber como vai ser a vida depois. Talvez vocês, irmãos, tenham experimentado tragédias grandes na vida de vocês. Eu não os conheço. E talvez a vida tenha ficado tremendamente diferente depois. A gente não sabe como vai ser enquanto esse mundo dura. A gente sabe que o Senhor vem usando recursos, e seus recursos não têm fim, de crentes, descrentes, de todas as formas. O Senhor opera no seu magnífico amor. Sei que coisas ruins não param de acontecer aqui no Brasil, fora do Brasil, em lugares propensos a terremotos, a vulcões, a tsunamis. É um mundo glorioso, mas também é meio hostil, não? Afinal, nós resolvemos quebrá-lo. Porém, as boas novas são de que o resgate foi feito, a dívida foi paga. É só uma questão de tempo e ninguém mais irá enviuvar. Órfãos não mais existirão. Há uma inundação por vir. Não uma destrutiva, mas uma restauradora de tudo que se perdeu. Quando o amor e o conhecimento de Deus cobrirem esse mundo como as águas cobrem o mar. E vai ter azeite abundante para os nossos pãezinhos. Enquanto esse dia não chega, irmãos, Ele mandou que a gente fosse comendo pão juntos e bebendo vinho juntos. E nos lembrando todas as vezes de que o resgate foi feito, a dívida foi paga e um dia cearemos com Ele. Aleluia. Vamos orar. Te louvamos, Senhor, por essa história tão impressionante. Te agradecemos, Senhor, por ter cuidado daquela viúva e seus filhos. E te agradecemos, pois Tu és o Deus que vem cuidando de viúvas e órfãos e do seu povo para todo lado. Todos nós já experimentamos de Teu cuidado, Senhor. Às vezes nós nos esquecemos facilmente dele, mas o Senhor é bom. Obrigado por resolver a nossa dívida. Em nome do sangue de Jesus oramos. Amém. Deus os abençoe, irmãos.